Fala galera, sejam bem-vindos à edição do Café Literário aqui no Cultura e Ação. E hoje o tema será a literatura policial de J.K. Rowling. Vou começar falando um pouquinho sobre o início da carreira da J.K. Rowling. Então, acredito que todos vocês aqui já conhecem J.K. Rowling, a gente não precisa apresentar a famosa autora britânica, autora dos 7 livros da saga Harry Potter, adaptadas, mais alguns apêndices, continuações, um 8º livro a caminho, que não foi de autoria dela, né? É de autoria Não, autoria de outra pessoa que vai ser... tem o aval dela, como assim dizer. E também a gente tem alguns livros coligados ao trabalho da J.K. Rowling. Aí no Brasil a gente tem popular é o livro da Renata Ventura, é a Arma Escarlate, que trata da escola de magia no Brasil. Seria um spin-off, né? Uma história dentro da história, só que numa versão brasileira. Então seria como se fossem os alunos de magia e bruxaria do Brasil, ao invés de Londres, da Hogwarts. Exatamente. E a J.K. ela começou a carreira dela literária em 1997, né? Isso com o primeiro Harry Potter. Dizem as más línguas que J.K. Rowling não estava no seu melhor momento, né? Como eu diria... Como é que é o nome daquela mulher que sempre tenta entrar no Big Brother Brasil? Esqueci o nome dela. Inês Brasil. Inês Brasil. Disseram que ela estava na pior e, bom, naquela época ela estava. E ela conseguiu o primeiro sucesso editorial dela com o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E daí ela iniciou uma longa carreira de livros infanto-juvenis na área de fantasia com a saga Harry Potter. Mas, encerrada a saga Harry Potter, ela decidiu arriscar algo novo. E esse algo novo recebeu o nome de Morte Súbita. Jess. Então, eu vou falar um pouco pra vocês sobre Morte Súbita. Como a gente falou mais cedo, ele ganhou um apelidinho muito fofo, que foi Sono Súbito. Porque tem uma abordagem um pouco mais lenta em relação a Harry Potter, que é aquela coisa mais... tudo acontecendo junto. Nesse livro, o que acontece? Ele é um livro... muitas pessoas chamam ele de um livro comum. Não é um livro de aventura, não é um livro de fantasia, é um livro comum. O que acontece? É a vida normal dos personagens, só que algo inesperado acontece. E o livro vai tratar justamente de como as pessoas desse pequeno vilarejo, que é o vilarejo fictício de Pegford, e o livro trata justamente o que acontece dentro desse vilarejo depois da morte do Barry Fairbrother, que ele era um dos conselheiros da cidade, ele fazia parte do conselho da cidade. Então o livro ele é mais sobre perdas. Perda do emprego, perda do marido. E vai indo até um final, né, que a gente não vai falar para não dar spoiler. Mas assim, é um livro que fala, vamos assim dizer, ele meio que retrata a classe média britânica. Então assim, são os pais, o conflito entre pai e filho, o conflito entre os filhos na escola, né, entre adolescentes, o bullying, discriminação. Então assim, é um livro que ele trata a realidade. E assim, muitas pessoas tentam comparar Morte Súbita com Harry Potter, mas assim, esse livro é um divisor de águas para J.K. Rowling. Por quê? Enquanto Harry Potter era infanto-juvenil e fantasia, esse livro ele é um drama adulto. Ele, em momento algum, ele é focado nos jovens. Ele é focado justamente nos conflitos gerados em uma comunidade depois da morte dessa figura importante. E o muito interessante de ver esse livro é que você vai lendo, você reconhece a autora, né? O jeito de escrever é o mesmo jeito, é aquele mesmo jeitinho. Alguma vez você fica pensando, daqui a pouco alguém vai pegar uma vassoura e vai sair voando. Mas não, é só a narrativa mesmo que é semelhante, mas é um livro totalmente diferente de Harry Potter. E é muito interessante, ele é um drama, tá, gente? Não é tipo assim. E depois de ter recebido muitas críticas negativas por parte da crítica especializada, a J.K. ela decidiu trabalhar com um pseudônimo para lançar a próxima série dela. Seria uma série policial. Então a estratégia começou com a criação de um personagem, Robert Galbraith. Em abril de 2013 saiu O Chamado do Público com a autoria de Robert Galbraith. Durante 3 meses, J.K. Rowling conseguiu se manter incógnita. Ninguém sabia quem era Robert Galbraith e começou uma série de especulações, principalmente no mercado editorial, para descobrir quem era o verdadeiro autor por trás desse nome. Mas
alguém deu com a língua nos dentes e contou pra todo mundo. Pois é. Alguém deu com a língua nos dentes, contou pra todo mundo e o chamado do cuco começou a vender feito água lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí começaram a vir as críticas positivas pro trabalho da J.K. Rowling, porque a abordagem dela é muito diferente de qualquer outra coisa que vocês tenham visto antes. O estilo de contar a história é completamente diferente de qualquer outro livro policial que eu já tenha lido antes. A narrativa ela é muito diferenciada. Primeiro porque a J.K. ela gosta de se dedicar muito a contar mais sobre os personagens que ela insere nos livros dela. Então não é simplesmente, oi, esse é Cormoran Strike, sou o detetive que vai investigar o caso do livro Y. Não, ela tem que contar a história do Cormoran, ela tem que contar a história da vítima, dos suspeitos, do policial que tá ajudando na investigação, do noivo da secretária dele. Então, assim, ela constrói um universo. Quando você lê um livro, você gosta de entrar no personagem. Você gosta de conhecer, de saber, de ter a empatia ou a própria antipatia por ele ou não e sentir que eles são humanos. Porque não adianta você ter um personagem que você simplesmente não sabe nada da vida dele, você não consegue se identificar. Então isso eu acho perfeito, ela ter criado o mundo desses personagens, e tanto que quando a gente chegar na educação formal, a gente vai descobrir que... Sem spoiler. Não, os personagens, as histórias deles serão mais detalhadas. Ela vai evoluir. Ela faz personagens humanos. Isso. E ela vai evoluindo também nos livros dela. O primeiro livro ele é ambientado no universo da moda. O segundo, o universo do mercado editorial. O terceiro, ele simplesmente decidiu tirar o foco de terceiros e colocou nos dois personagens principais. Então, o foco é uma investigação de um serial killer que está agindo contra o Cormoran Strike e a Robin, que é assistente dele. Então, são três universos diferentes e cada um dos livros pode ser lido de forma independente. Você não precisa necessariamente ter ido o primeiro para ler o terceiro. Então, cabe perguntar agora, Diego, você acha que esta série, que é previsto 7 livros, será o novo Harry Potter policial de J.K. Rowling? Olha, considerando que a tia J.K. decidiu escrever 7 livros, assim como ela escreveu 7 livros de policial, né? 777. Ela é uma coisa meio cabalística da J.K. Rowling. Ela mesma já se posicionou dizendo que ela pretende transformar a série do Cormoran Strike, o próprio personagem do Cormoran Strike, mais popular do que o Harry Potter. Será? Exato. Aí essa que é a pergunta que eu lanço pra vocês. Vocês acham que é possível a J.K. Rowling conseguir transformar um outro personagem e ser mais popular do que o Harry Potter? O que acontece? A gente tem que levar em conta que as crianças que leram o Harry Potter hoje já são adultas e já cresceram. Então, possivelmente, eu amo livros de fantasia, mas eu gosto também de livros de realidade. É um livro, os livros dela agora são bem reais, bem... Não são fantasia, né? Não são fantasia, não, mas eu quero dizer romances. A palavra fugiu. Mas eles são atuais. Eles, por exemplo, você vê Twitter, você vê Facebook, você vê envolvido dentro do mundo da internet, dentro disso tudo. Então é um livro atual, um livro real. Não é mais realista. Mais realista. Então eu acho que sim, que ela vai conseguir alcançar um público. Não tanto quanto o Harry Potter, porque o Harry Potter, as crianças de hoje já estão lendo Harry Potter de novo. Ele já Harry Potter é eterno, é eterno, né? então sempre Tem vai como. ter mais. Mas ela sim, eu acredito que ela consegue fazer com que ele seja inesquecível, que vira um seriado de TV, sabe? Já vai virar. Já compraram os direitos. A BBC comprou, sem contar que acho que a TV é até mais acessível que o cinema para umas pessoas, né? Então talvez o público seja até maior nesse aspecto. Até pela pirataria, né? Infelizmente a pirataria fez a televisão se tornar muito popular. Isso também. E uma coisa que eu achei interessante na trilogia até o momento, né? É que, tipo, a linguagem é mais adulta. Você vê até que tem até palavrão no livro, né? Nas histórias. Mas assim, a J.K. Rowling, se vocês achavam que a J.K. Rowling era uma pessoa cruel, vocês vão ter a certeza absoluta que ela é uma pessoa
uma tendência à crueldade gigantesca lendo os livros da série do Cormoran Strike. O primeiro, o chamado do Cuco, eu digo que assim, ela introduziu bem devagar a história dos personagens, trabalhou com uma história policial clássica, que lembra muito o estilo das histórias que a gente lê, tanto de Agatha Christie quanto do Arthur Conan Doyle, da série do Sherlock Holmes. Mas a partir do segundo ela começou a criar um diferencial. E as pessoas que leram a trilogia, se encontram isso com muita facilidade em qualquer resenha, tanto em vídeo quanto escrita, desses livros, é que ela evoluiu muito na construção da história no Bicho da Seda. O terceiro, muitos vêm dizendo que é o melhor livro da série. Eu tô adorando. Vou dizer pra vocês, esse livro conseguiu me prender desde a primeira página, porque ele começa de uma forma bem impactante. Os livros da série do Cormoran Strike, obviamente, contam a história do Cormoran Strike, que ele é um ex-militar que sofreu um acidente, perdeu a perna, e agora trabalha como detetive particular. Só que a situação dele financeira não é nada muito boa, entendeu? Ele está passando por grandes dificuldades, se separou da esposa, toca o barco da forma como ele pode com só 2 clientes que ele tem no primeiro livro, no chamado Eis que cai no colo dele a investigação do homicídio de Lula Lounge, que é o que o irmão da Lula, da famosa modelo, pensa. Afinal de contas, ela caiu, né, do apartamento dela e a polícia concluiu que se tratava de um suicídio. Só que não tem certeza de que não é. Exatamente. Todo mundo tem certeza que foi suicídio, menos o irmão. Então o Cormoran entra nesse universo do mundo da moda para investigar a morte de Lula Lounge. Teria sido suicídio, teria sido homicídio, e quem era Lula Lounge de verdade? E quem foi o culpado? Foi o diabo que veste a parada? A gente vai... Isso é de outro livro. Quem foi o culpado e quem era Lula Lounge de verdade? Porque isso são algumas perguntas que o Chamado do Cuco responde. É um livro muito interessante, é aquilo que eu estava falando antes, ele puxa mais pela literatura clássica. Junto com o Cormoran, aí ele tem uma assistente, que começa como uma secretária, contratada temporariamente, uma das muitas secretárias que o Cormoran já teve ao longo de meses trabalhando com ele. E como o cara não tem dinheiro para poder pagar, então ele fica naquela, ele contrata a pessoa, trabalha alguns meses e depois ele dispensa. E ele conhece a Robin vem através de uma agência para trabalhar no escritório dele. Só que a Robin tem uma coisa diferente, ela começa a se envolver nos casos, e ela cria aquela curiosidade de tentar ajudar o Cormoran, mas que o Cormoran não queira. Ela começa a criar as próprias investigações. Então assim, quando eu penso no Cormoran Strike e na Robin, não penso em Batman e Robin. Eu penso, na verdade, em Sherlock Holmes e o Watson. Só que não seria exatamente Sherlock Holmes o Cormoran. O Cormoran é um misto de Sherlock Holmes com Poirot. Entendeu? Ele mistura muito bem os dois personagens. Ele tem a J.K. ela soube construir um personagem que tivesse os elementos mais comuns nos detetives juntos num único personagem, sem deixar lixado, sem deixar ele ser meticuloso demais. Exatamente, sem criar um clichê, sem transformar a literatura policial num clichê. E de fato ela consegue isso nos 3 livros. São finais que não são finais clichêizados. Agora falando um pouco mais aqui sobre o Vocação Prologo, que foi o livro mais recente lançado. Como eu falei, é um livro diferente dos outros 2, ele é focado mais nos 2 personagens principais, no Cormoran e na Robin, porque eles estão sendo perseguidos por um serial killer. Como é que a J.K. construiu esse terceiro livro? Cada capítulo é focado em um personagem diferente. Entenda-se a Robin, o Cormoran e o assassino, que não é revelado desde o começo, não. Você vê, o livro está na terceira pessoa, mas você pega o personagem falando consigo mesmo. O assassino desse livro, ele é um cara que odeia as mulheres, ele tem um grande preconceito com as mulheres. Misógino. Exatamente. Ele gosta de envolver mulheres para depois assassinar. Vulgo babaca. Desculpa. Exatamente, concordo com você. Obrigada. Mas ele é um cara frio, um cara calculista, e ele quer se vingar do Cormoran por um motivo que a gente não sabe. Então é por isso que o Cormoran apresenta 4 suspeitos.
Como eu não tô lendo, eu não sei se foi um desses, se não foi, também não, se eu soubesse eu não daria um spoiler, porque né, vocês têm que ler o livro. Mas é uma narrativa muito interessante e novamente, a J.K. Rowling está se mostrando muito cruel. Muito cruel. É uma tendência que ela está seguindo em todos os livros dela, né, demonstrando nessa série policial do detetive com Moral Strike. O tema de vocação formal, é um tema abordado, é difícil. Fala sobre pessoas que sofrem de acrotomofilia. Então, isso aí são pessoas que têm preferência sexual por pessoas que tenham parte do seu corpo amputado. Então, tá aí, não chega a ser um spoiler, é uma explicação, por favor. A gente já sabe o que esperar. Os Walters da vida, né? Isso. Então, resumindo, assim, sabe aquela imagem que vocês tinham bonita da J.K. Rowling? Que ela escreveu livros de fantasia? Então, ela tá matando com Robert Greenberg. Entendeu? Então, agora o Diego quer fazer um debate com vocês. Tem uma perguntinha pra fazer pra vocês. Um pouquinho capciosa. É capciosa, vamos ver, talvez pretensiosa Também. demais. Assim como a Agatha Christie até hoje é conhecida como a rainha do crime, vocês acham que a J.K. Rowling pode ser considerada a rainha do crime dessa geração? Bem, depois que ela matou todo mundo de Harry Potter, com certeza ela é a rainha do crime. Você? Também acho. Ela entrou no mesmo patamar da Agatha Christie e do Sherlock Holmes. Dessa geração, sim. Eu acho injusto, assim como criaram uma polêmica, o Messi é melhor do que Pelé. Pelé lutou com o que tinha naquela época. Agatha Christie, ela escreveu com o que ela tinha naquela época. É injusto fazer comparações com uma geração nova de autores agora. Então, sim, dessa geração tem tudo para ser. Né? Não desbancando, quem foi rei nunca perde a majestade. E isso se refere a Agatha Christie. Exatamente, então eu penso assim, que a J.K. Rowling, ela pode ser a autora que vai novamente canalizar uma geração para a literatura policial, reabrindo inclusive uma nova forma de narrativa policial, né? Como eu vinha falando desde o início do evento. A gente tem o costume de pensar em literatura policial como livros objetivos, que vão direto ao ponto, que já chegam diretamente aos resultados, que é a história principal. Então quando você, por exemplo, lê Agatha Christie, você não tem muito espaço para conhecer a história da vida do Poirot, assim como você também não passa a conhecer tanto sobre a vida do Sherlock e do Watson. No caso, ela foca mais no crime em si. Exatamente. Eu não leio muito de Agatha Christie porque, vou ser sincera, eu leio policial. Essa coisa muito objetiva pra mim, eu acho chata. Acho Você realmente está chata. ajudando no debate. Pois é, e a Agatha Christie, ela faz uma coisa muito assim, o crime, você não sabe quem são os personagens, eu li o caso dos 10 negrinhos. Então assim, é só aquilo, é só o crime, são as pessoas dentro da casa, então assim, e você acaba não se envolvendo com os personagens. Então a gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento sobre a literatura policial da J.K. Rowling. Lembrando os livros da série Moral Strike que estão sendo lançados pela editora Roku no Brasil. Com edições diferenciadas, tem a edição brochura, que é essa que estão aqui na mesa, mas também tem a edição encapadura de todos os livros. São edições belíssimas, muito bem trabalhadas, uma diagramação diferenciada muito legal. Excelente trabalho da editora Roku. Então, galera, até a próxima. Tchau, tchau. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar um curtir aqui no vídeo. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu com a sobrancelha e botar em ótimo. Obrigada, que ela tá meio nervosa. Dá pra você tragar uma pinça. Os psicopatas começam assim também. Começa com nervosismo, dedo coça e... Pelo menos eu não sou um psicopata que tem empatia, como em Mr. Mercedes e Stephen King. A pergunta que eu lanço pra vocês é a seguinte. Essa foi uma pergunta. Exatamente. Vocês acham que ele deve comparecer ao atendimento? Eu acho, com certeza. O que você acha? Você acha que ele deve comparecer ao atendimento? Faça a pergunta. Ao todo já foram 6 votos. Pausa dramática.